Olá, queridos, graça e paz, sejam todos bem-vindos ao nosso IDV, Instituto de Desenvolvimento de Vidas. Caso você ainda não deixou o seu like, dê o seu like para que esta aula tenha uma maior abrangência e possa alcançar e abençoar vidas, abençoar pessoas. Queridos, estamos estudando sobre o livro de Esdras e posteriormente nós iremos estudar o livro de Neemias. O livro de Esdras dedica-se a eventos que ocorreram na terra de Israel na época do retorno do cativeiro babilônico e nos anos seguintes, cobrindo um período de aproximadamente um século, que começou em 538 a.C. Nós vamos dar aqui continuidade ao que a professora Kelly, na aula passada, ela começou. Ela falou sobre o capítulo 4, e nós hoje vamos falar sobre o capítulo 5 e o capítulo 6. A ênfase em Esdras é na reconstrução do templo. Posteriormente, nós vamos ver em Neemias que a ênfase vai ser na reconstrução dos muros de Jerusalém. Então, o livro contém registros genealógicos extensos, principalmente com o objetivo de estabelecer as reivindicações ao sacerdócio por parte dos descendentes de Arão. O livro de Esdras abrange o período entre o retorno do cativeiro para reconstruir o templo até o decreto de Artaxerxes. E o evento mencionado, esse evento é mencionado no início do livro de Neemias. Ageu, o profeta Ageu, foi o principal profeta nos dias de Esdras, bem como que Zacarias foi o principal profeta no período de Neemias. O livro de Esdras é uma crônica de esperança e de restauração. Então, quando você começa a ler o livro de Esdras, você vai perceber isso, que é uma crônica, que é um relato que vai trazer tanto esperança e restauração, né? Começou com o templo e posteriormente em Neemias a gente vai ver a restauração dos muros. Então, e para nós cristãos, cuja vida é marcada pelo pecado e rebelião contra Deus, existe grande esperança que o nosso Deus é um Deus de perdão, é um Deus perdoador, um Deus que não vai nos virar as costas quando o buscamos em arrependimento e em espírito quebrantado. E com isto nós teremos a restauração do templo e morada do Espírito Santo, que somos nós. A palavra de Deus diz: vocês não sabem que vocês são templo e morada do Espírito Santo? Então nós temos como tema, né, do assunto de hoje é líderes corajosos para reconstruir. Líderes corajosos para reconstruir. Como eu disse, nós vamos estar pautados no capítulo 5 e também no capítulo 6. Então, o capítulo 6 tem 22 versículos. Então, a gente pega do 5.1 ao 6.22. E quando trabalhamos em cooperação com Deus, Ele nos concede forças e graça para concluir as tarefas que Ele nos designou. Dentro dos nossos projetos para Deus, os obstáculos e desânimos devem ser enfrentados com coragem e determinação. Então, quando a gente coloca a mão na obra do Senhor, nós não podemos olhar mais para trás. Nós temos que seguir sempre em frente. A gente tem que ter coragem e muita determinação. E nós temos que fazer como fizeram Zorobabel, Josué
e os profetas Ageu e Zacarias. E qual é o objetivo dessa aula? Qual é o meu propósito com vocês nesta manhã? O meu propósito é que ao final dessa aula vocês possam ser despertados para usar as habilidades pessoais, o conhecimento acadêmico, as habilidades, os talentos que Deus proporcionou a você, proporcionou a mim, a cada um de nós, e colocar o coração intensamente na obra do Senhor. Nós, quando formos realizarmos alguma obra para o Senhor, devemos ter em mente que temos que ter coração, disponibilidade e habilidade. Coração é essencial. Se você tem um coração, você vai arrumar um tempo, vai estar disponível, e habilidade, você vai aprender. Deus vai te capacitar. E que tenham coragem para enfrentar as oposições. Você já ouviu falar que árvore que dá fruto é que leva a pedrada? É isso mesmo. Quando você coloca a mão na obra do Senhor, Satanás, ele não está satisfeito, ele quer fazer com que você venha a desistir ou até nem comece a obra. Então, olha, coragem para enfrentar as oposições e, sobretudo, está na dependência de Deus. Está na dependência de Deus. Isso aí é maravilhoso. Você não vai conseguir realizar a obra de Deus com as suas próprias forças. Nós temos que depender do Senhor. Então, a liderança sabe o que deve ser feito. Está ali no livro de Esdras 5, de 1 a 5. Ageu e Zacarias, eles vão animar o povo a se esforçar e terminar o templo. Então, com a saída do rei Artaxerxes, difícil de pronunciar, mas saiu, Artaxerxes, que interrompeu as obras do templo, o rei Dario I assumiu o trono. Então ali, sai um, entrou o rei Dario. E nesse período Deus inspirou os profetas, tanto Ageu quanto Zacarias, para que animasse o povo a se esforçar e terminar o templo. Então eles levaram uma palavra de ânimo para aquele povo, às vezes cansado, voltando do cativeiro, desanimado, mas ali os profetas Ageu e Zacarias levam uma palavra abençoada. Então é da mesma forma que eu quero trazer esta palavra também ao seu coração, para que você, quando colocar a mão na obra do Senhor, olha, não desista, persevere, siga em frente. Zorobabel, Josué e os construtores atenderam a mensagem de Deus com fervor e boa vontade. Então as pessoas ali estavam com seu coração na obra de Deus. De acordo com as informações de Ageu, no capítulo 1, a construção recomeçou 23 dias depois do apelo dos profetas, tanto de Ageu quanto Zacarias. Então, eles colocaram a mão na massa, literalmente falando, e começaram a obra 23 dias depois que eles ouviram aquela palavra de ânimo da parte dos profetas. E podemos trazer, uma reflexão. O que Esdras quer dizer para nós nos dias de hoje? Com que diligência, olha, reflita aí, com que diligência e prontidão temos atendido ao convite do Senhor para que nos ponhamos em ação. Aquele povo que estava voltando do cativeiro, cansado, escravizado, quando eles ouviram aquela palavra de ânimo, 23 dias depois, eles começaram a reconstrução do templo. E com que diligência vocês têm
atendido, né, o apelo, o convite, o privilégio de servir na obra do Senhor? Será que tem feito assim, que não está entendendo? Está esperando pelo outro? Saiba que o outro está esperando por você também. Então, quando Deus chama, vamos fazer como o profeta Isaías, né? Deus falou com Isaías: a quem enviarei e quem há de ir por nós? E Isaías foi prontamente, o profeta Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim prontamente, né? Então, com que diligência e prontidão temos atendido ao convite do Senhor para que nos ponhamos em ação? Então, temos que ser o mais rápido possível. E a oposição, o desânimo e o aparente fracasso foram combatidos por Deus por meio de sua palavra, pelo profeta Ageu e Zacarias. Para combater esses males, você recorre a quê? A que você tem recorrido? Ou a quem você tem recorrido? Então, ali o profeta Ageu e Zacarias, né, usou da própria palavra para poder animar, fortalecer, levantar a moral do povo que tinha voltado do cativeiro. Então, mas ele usou da palavra. E você tem se apegado a quê? Ou com quem? Ou a quem? Né? Para combater esses males, você recorre a quê? Né? A oposição, o desânimo, você tem recorrido a quem? Ou a quê? Para combater essa oposição, o desânimo e o aparente fracasso, né, de não realizar a obra de Deus. Vamos seguir em frente mais um pouco, né? A liderança que persegue seus alvos esperando em Deus. Está em Esdras 5, do 6 até Esdras 6.14. Então vejamos, né? Os inimigos, eles procuraram atrapalhar a obra, né? A carta enviada teve efeito contrário, não deu certo, e a gente vai ver aqui, o rei reconhece que Deus é mais que ele. Então os inimigos, eles procuraram de todas as formas barrar a obra, a reconstrução do templo, né? Assim que a obra retornou ao seu ritmo, os inimigos procuraram atrapalhar novamente, né? A palavra de Deus diz que Satanás, ele está ao nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então ele está assim, olha, o inimigo de nossas vidas está pronto a nos atrapalhar, a tirar a gente do foco. Então não vamos permitir. Lá na reconstrução do templo diz que os inimigos procuraram atrapalhar novamente por meio de Tatenai, que era governador daquela região, daquela localidade, Sertar-Bozeni, que talvez era o secretário real, e seus amigos. Porém, diz a palavra, os olhos de Deus estavam sobre os anciãos dos judeus, de maneira que não foram obrigados a parar, até que o assunto foi parar no rei Dario, né? E a carta enviada teve efeito contrário. Esse governador, Tatenai, quando ele viu que as pessoas estavam reconstruindo, ele de imediato escreveu uma carta ao rei Dario, né, dizendo, e essa carta foi enviada relatando, e vocês podem conferir lá no versículo 6, até o final do capítulo 5, o que estava acontecendo. Contudo, dessa vez, a tentativa feita para induzir o novo rei a embargar as obras obteve efeito contrário. Podemos dizer que o tiro saiu pela culatra, né? Porque Tatenai, ele, no final da carta, ele falou assim, olha, rei, se o senhor quiser, o senhor pode verificar se tem alguma coisa, né, se o rei anterior autorizou realmente a eles reconstruírem o templo.
e foi verificado, e o rei Dario viu que realmente eles tinha autorização, permissão para construir. E aí no capítulo 6, vemos a resposta favorável do rei, que além de permitir a construção, ele concedeu recursos e estabeleceu, olha só, estabeleceu pena de morte a quem se opusesse aos judeus. E o rei reconhece que Deus é mais que ele, né? Então vejamos, esse rei era um homem, ele era muito poderoso ali na terra por dirigir a superpotência da época. Então, ele estava acima de todos. Porém, contudo, ele reconheceu ser Deus mais que ele e que sua vida estava sob seus cuidados. Queridos, humanamente falando, ele tinha de tudo. Ele era o bambambam, ele estava ali por cima de todos e de tudo, mas quis dar um passo na direção de Deus. E como manobra política, aí também tinha um pouco de política no meio, né? E como manobra política, era vantagem para a Pérsia fazer base sólida na Palestina. Eles queriam ter uma base ali. Para quê? Para poder conter qualquer investida do Egito. Então, ele, além de reconhecer que Deus era superior a ele, ele queria fortalecer uma base na Palestina. Em terceiro lugar, a liderança consegue concluir seus projetos. Então, a liderança consegue concluir os seus projetos. A gente pode ver em Esdras 6, a partir do versículo 15. Então, a liderança consegue ou conseguiu concluir seu projeto. Eles reconstruíram o templo. Também foi verificado o valor espiritual do templo para o povo de Israel. E as lideranças, elas seguiam juntas. A liderança seguiam juntas. Então vejamos aqui, olha, a liderança consegue concluir seu projeto, a reconstrução do templo. O templo ele foi reconstruído no espaço de 20 anos. Parece muito, né? Hoje nós temos meios para nos facilitar uma construção, temos betoneiras, muita facilidade, mas naquela época era tudo manualmente. Então, se tinha que carregar pedra, era carregando pedra manualmente, não tinha carrinho para ajudar a facilitar, né? Como tem hoje nas construções. Então, mas eles reconstruíram em um espaço de 20 anos. Então, o templo foi reconstruído em um espaço de 20 anos. E qual o valor espiritual do templo para Israel? O valor espiritual do templo para Israel, bem como suas implicações ao ser reconstruído, eram dizer que Deus novamente lhe abria uma oportunidade de existência e ainda estava no meio deles, porque as coisas que estavam acontecendo era o sobrenatural de Deus agindo no meio do povo. As coisas conforme aconteceram, Deus estava ali dizendo, olha, eu estou com vocês ainda, né? E as lideranças seguiam juntas. Se a liderança, né, vamos dizer, administrativa, aquela liderança que procurava saber quanto carrinho de pedra ou quanta tinha ali de cimento, né, quanto que faltava de madeira para a reconstrução do templo, de barro. Então, tinha uma liderança administrativa. Então, se a liderança administrativa nas pessoas de Zorobabel e os anciãos, e a liderança espiritual nas pessoas de Josué, Ageu e Zacarias, não tivessem sido unânimes, coesas, estando unidas,
com certeza a investida de Tatenai teria sido desastrosa para a construção. Então eles estavam ali, unidos, coesos, juntos, tanto a liderança administrativa quanto a liderança espiritual. E é isso que nós temos que fazer, é unir forças, porque juntos nós somos mais fortes. Com certeza você já ouviu isso. Agora, vamos trazer também para os nossos dias o que podemos refletir no livro de Esdras para hoje. Então, pense aí, né? O que Esdras está falando ao seu coração neste momento. Então, quais os projetos você tem realizado? Nenhum? Mas tem cobrado? Né? Então, qual ou quais os projetos você tem realizado? Que projeto você gostaria de realizar? Ah, não, quem tem que realizar projeto é o pastor. Não, né? Não pode, vai ficar difícil. A pessoa bateu o corne, se correr para cabecear e ter que defender, fica difícil. Então, Deus conta contigo. A obra é de Deus, Deus quer te usar. Então, pensa aí, qual ou quais os projetos você tem realizado, que projeto você gostaria de realizar. Você lembra que eu falei das suas habilidades? De repente você tem uma habilidade, tem um conhecimento profissional que você pode utilizar, colocar em prática na igreja que você está servindo, que você está congregando. Então, coloque em prática. Você já perguntou ao seu pastor ou seu líder onde e como você pode ser útil na obra do Senhor? Olha, tem lugar para todo mundo. Não fique achando que, não, a igreja é grande, tem mais de 500 membros, 700 membros, 800 membros. Não, todo mundo já realiza alguma coisa. Não, tem espaço para você. Se você quer realizar algum projeto, venha falar comigo, venha falar com o pastor Targino, o pastor Elisafá, procure um da gente, mas você pode ser usado por Deus na obra que é dele. A outra reflexão, por que você não utiliza dos seus conhecimentos acadêmicos, dos seus conhecimentos profissional para realizar os projetos na igreja? Já parou? Você pediu a Deus que Deus te concedesse passar lá no Enem, Deus te concedeu, e agora você não pode utilizar? Olha, pare e pense. Você pode ser usado por Deus para realizar a obra de Deus na igreja que você se encontra. Desculpa, querido. Fale com o seu pastor, fale com o seu líder. Vamos seguir em frente, né? A gente está concluindo já esse bate-papo sobre o livro de Esdras. Então, concluindo, a obra, a reconstrução do templo, a tarefa, ela foi concluída. Queridos, apesar dos obstáculos, a tarefa, ela foi realizada. Ela ficou pronta, resultando em vitória. Olha, concluir aquela obra, mesmo após 20 anos, foi uma vitória para um povo que vinha do cativeiro e reerguer novamente aquele templo. Olha, foi vitória, foi alegria, momento de comunhão. A fé, o trabalho triunfam ou triunfou no nome do Senhor. O retorno dos israelitas a Jerusalém e a reconstrução do templo se repetem na vida de cada cristão. É só fazer uma analogia. É isso mesmo, se repete na vida de cada cristão, de cada crente que retorna do cativeiro do pecado, está preso, está amarrado, está ali, nas amarras, nas algemas do pecado e na rebelião contra Deus, porque quando nós pecamos, nós estamos sendo rebelde contra Deus
e encontra nele, né? Então a gente está retornando, encontra em Deus um lar amoroso onde somos bem-vindos. Se você está afastado, hoje é o momento de você retornar. Aquele povo retornou e reconstruiu, restaurou o templo, mas você pode restaurar a sua vida. E não importa quanto tempo estivemos afastados de Deus. Não importa. Ah, não, eu já estou mais de 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos. Querido, não importa o tempo que você esteve afastado de Deus. Ele está pronto para lhe perdoar e te receber de volta à família, à comunidade de fé. Então, querido, não perca tempo. Esdras nos ensina neste momento que houve uma restauração. Ele restaurar o templo e você pode restaurar a sua vida. Deus está disposto a nos mostrar como reconstruir nossas vidas e ressuscitar nossos corações. Lugar onde se encontra o templo do Espírito Santo. Então eu quero restaurar. Por quê? Eu quero fazer tudo novo, porque em mim habita o Espírito Santo de Deus. Como eu disse no início, não sabeis vós que nós somos templo e morada do Espírito Santo? Então, que a cada dia eu possa estar reconstruindo, eu possa seguir em frente, sabendo que eu sou templo e morada do Espírito Santo. E espero com isso, queridos, que eu tenha alcançado o meu objetivo com vocês, né? Conforme eu falei, eu tinha um objetivo, né? Que em cima do livro de Esdras, nós possamos ser despertados para usar as habilidades pessoais. Não vamos enterrar os nossos talentos. Deus quer te usar. Você não está sendo convocado, você tem o privilégio de servir a Deus na sua comunidade de fé, na sua igreja. Então, você use as suas habilidades pessoais e coloque o seu coração, porque Deus sonda os nossos corações, Ele vai ver se estamos fazendo com alegria o trabalho dEle, né? E colocar intensamente as nossas mãos na obra do Senhor, para que tenhamos coragem para enfrentar as oposições. Quando nós arregaçamos as mangas e colocamos as mãos na obra do Senhor, né? Tem alguém que não fica satisfeito e vai querer tirar aquela paz que existe dentro de você. Vai fazer com que você desista. Vão trazer pessoas para próximo de você para dizer, olha, você está fazendo assim? Tá bom, mas eu faria melhor. Queridos, não vamos dar atenção à voz do inimigo. Então, que a gente saiba e tenha conhecimento que oposições virão, mas que nós tivermos com o coração na obra, disponibilidade, disposição, olha, e sobretudo estar na dependência de Deus, com certeza você vai realizar a obra do Senhor com excelência. A palavra de Deus nos diz que tudo aquilo que vier às suas mãos, faça com toda a tua força, porque para o lugar aonde nós vamos, que é a sepultura, lá não tem sonhos, não tem projetos, não tem planos, não tem como servir ao seu irmão e muito menos a Deus. Então o momento é agora, que Esdras possa ter despertado isso no seu coração. Que o Senhor nosso Deus nos abençoe e até uma próxima lição. Fiquem na paz. Tchau.